Olá! Nosso assunto de hoje são os crimes pela internet. É difícil quantificá-los, mas uma pesquisa da Symantec, empresa especializada em segurança na internet, diz que eles cresceram 93% em 2010. Uma outra empresa de segurança na rede, chamada Panda Security, divulgou um relatório informando que os cybercriminosos criam aproximadamente 57 mil sites fraudulentos por semana. Para saber como podemos nos proteger dos criminosos da internet, nós convidamos o delegado Flúvio Cardinelli Oliveira Garcia, chefe do Núcleo de Repressão a Cybercrimes da Polícia Federal. Então já vou começar pedindo para você explicar o seguinte: qual a diferença de crime de internet e crime via internet? São coisas diferentes? Veja, hoje não existe uma nomenclatura base, uma nomenclatura que seja utilizada pacificamente por todo mundo. Então, alguns chamam de crimes virtuais, crimes de internet, crimes praticados pela internet. O importante desses delitos é que sempre utilizam a internet como meio, né? Então, eu imagino que o conceito mais pertinente seja esse: tomar sempre a internet como uma das formas de prática daquele delito. E o que é mais comum de todos os crimes? Olhe, hoje a internet é tão somente um meio. Então, como um meio que é possível se perpetrar qualquer tipo de delito praticamente pela internet. Então, hoje o que nós temos mais comum, pelo menos no âmbito da Polícia Federal, são chamados crimes de pornografia infantil, as fraudes eletrônicas, que são os desvios de valores de contas de clientes, crimes de ódio, crimes de preconceito racial e crimes contra a honra, difamação, calúnia, injúria. A gente já vai falar mais especificamente sobre todos eles, mas antes eu queria te perguntar uma coisa. Eu li uma pesquisa que dizia que o Brasil é um laboratório do cibercrime e que de cada 10 hackers, 8 estão no Brasil. É isso mesmo? O Brasil está criando aí um monte de criminosos na internet? Veja, na verdade, assim, o brasileiro ele é muito criativo e ele tem uma facilidade muito grande de aprender. Então, hoje, já no início da adolescência, o cidadão ele já tem acesso à literatura, ele já tem acesso à própria internet, onde ele pode fazer o download de várias ferramentas que facilitam a prática de crimes, a prática de ilícitos, obtenção de senhas. O Brasil já esteve melhor colocado, infelizmente, neste ranking, né? Então, hoje está aí entre a 8ª, 7ª posição, mas realmente existe uma veracidade nessa informação. E é muito difícil hoje em dia para a polícia pegar essas pessoas? Veja, no que se refere à legislação, pelo menos do ponto de vista penal, como nós estamos falando tão somente de um meio, então a legislação hoje ela é pertinente e aplicável para mais de 90% dos delitos. Todos esses delitos que eu enumerei no início, há a tipificação, essa tipificação é prevista no Código Penal e na legislação extravagante. Quanto a isso, não há problema. O maior problema que tem hoje a polícia, em especial a Polícia Federal, é a obtenção de registros de log. Então, existem projetos de lei, diversos projetos de lei que estão tramitando no Senado, na Câmara, e que visam justamente a regulamentar. Aqui no estado do Paraná, há já uma legislação estadual que obriga as lan houses, cybercafés e empresas congêneres a manter um registro de log dos usuários que fazem uso da internet. Mas isso está na lei, mas acontece de fato? É difícil de fiscalizar, né? É difícil. A fiscalização, infelizmente, não tem sido efetiva nessas lan houses. Até porque hoje, para que você possa oferecer e disponibilizar esse serviço de internet, basta que você tenha 2, 3 computadores ligados em rede e uma conexão via cabo. Então, isso muitas vezes no fundo de quintal, à frente de um estabelecimento, esse serviço pode ser oferecido sem grandes critérios. Então, realmente, a fiscalização tem deixado a desejar nesse particular. E existe um projeto de lei, inclusive para essas lan houses não pegarem só as informações, mas também tirarem uma foto da pessoa. Exatamente. Porque a pessoa pode usar documento falso. Isso. Os projetos de lei são os mais variados, né? O primeiro projeto de lei foi do deputado Luiz Piauí Lino em 89. Então, até hoje não se deu nenhuma definição. Então, todo ano alguém apresenta uma medida, alguém apresenta uma emenda e acabam juntando. O mais pronto, digamos assim, o que teria um pouquinho mais de condições para nos dar instrumentos para trabalhar enquanto Polícia Judiciária, é o do senador Eduardo Azeredo.
E esse realmente se encontra bem fechadinho, mas tem encontrado algumas resistências aí. Vamos falar então de como as pessoas podem se proteger. Você tinha falado da questão do estelionato, né? Que é a pessoa pega a senha, pega número de banco, é isso? Na verdade a tipificação correta para esse tipo de delito, que é a fraude eletrônica, seria um furto qualificado. Ah, né? Furto qualificado. Isso, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido nesse sentido, né? Houve uma discussão doutrinária se seria um estelionato ou se seria o furto qualificado. E furto qualificado é mais grave, digamos assim? A pena é praticamente a mesma. A diferença está no que se refere à competência territorial. Então, se for estelionato, a competência territorial é diferente da do furto qualificado. Mas o que, vamos explicar para as pessoas o que é mais comum acontecer? Como que essas pessoas roubam a senha, o número do cartão de crédito? Veja, a fraude mais comum que se tem hoje pela internet é um procedimento que se chama phishing scam. O que é o phishing? O phishing vem do inglês phishing, pescar, e o scam é o golpe. Então, são aqueles e-mails que a gente recebe de pessoas que a gente nunca ouviu falar, normalmente pedindo ajuda, alguma corrente, ou dizendo, olha, você foi intimado pela Polícia Federal, ou compareça ao TRF, há uma intimação, e aí o usuário acaba clicando naquele link. Quando ele clica naquele link, na verdade, o que ele está fazendo? Ele está baixando para o seu computador um programa espião. É o que a gente chama de malware. Pode ser um cavalo de Troia, um trojan, pode ser um vírus, pode ser, as denominações são variadas. Mas ele está baixando esse programa. E esse programa, normalmente, ele tem por característica, primeiro, ele é imperceptível, você não vai ver que ele está no seu computador, ele não se apresenta de uma forma explícita, e ele vai roubar, entre aspas, ele vai furtar, ele vai capturar tudo aquilo que você digita e vai encaminhar para alguém, para a pessoa que fez aquele software. E normalmente aí vai senha de banco, senha do seu e-mail, né? Então, o importante para se precaver é manter sempre o computador atualizado, aquelas atualizações periódicas de segurança. Os antivírus funcionam? Antivírus funcionando perfeitamente. Firewall, que são aquelas paredes de fogo, não é? Que são colocados no computador, porque todos esses softwares, quando o usuário clica num link como esse e o programa inicia-se o download desse programa, normalmente o firewall já fala, opa, espere, olha, há alguém tentando colocar um computador no seu programa no seu computador. Você autoriza? Sim ou não? Se você der não, ele já aborta imediatamente aquele download. E se, por exemplo, a pessoa aconteceu isso, ela clicou e tem esse software no computador dela, e ela entra nos sites seguros da internet, que são ditos seguros, tem aquele cadeadinho e tal. Esse software também vai pegar os números dela ou não? Você se refere ao software malicioso? Sim. Também. Porque, veja, então, na verdade, o site seguro deixa de ser seguro. Deixa de ser seguro. Porque o que acontece? Ele vai capturar direto do seu teclado. Ele captura direto do seu teclado ou do seu clique. E há softwares que capturam diretamente a tela do seu computador. Então, ele já vai capturar diretamente. Esses softwares seguros, esses sites ditos seguros, realmente são seguros, principalmente de instituições bancárias, são aqueles que existe um tráfego por meio de criptografia. Aí não é possível a interceptação dessas informações. Quer dizer, é possível, mas ela é totalmente... É mais difícil. Você não consegue entender absolutamente nada do que está acontecendo ali. Então, no que se refere ao tráfego de informações, sem problema nenhum, são bem seguros. Agora, você falou dos e-mails, mas hoje em dia as redes sociais também estão chegando umas mensagens, no Facebook principalmente. Sim. Clique aqui e às vezes até usando o nome de amigos. Exatamente, o que é muito, muito comum. E hoje, a cada dia que passa, esses softwares estão ficando mais inteligentes. Percebeu-se que o pessoal não está mais caindo nessa farsa de clicar quando é alguém desconhecido. Então, a primeira coisa que ele faz é invadir a sua lista de contatos. E ele passa a encaminhar e-mails para os seus conhecidos em seu nome. Então, todos vão receber um e-mail com o nome de uma pessoa conhecida. Ah, puxa, eu conheço essa pessoa, deixa eu ver do que se trata. Né? E aí acaba por clicar. Mas, olha, é muito difícil e muito raro não se perceber alguma irregularidade ou algum problema quando do recebimento dessa mensagem. Seja um erro de português, seja um prezado ou não se sabe se é para homem ou para mulher que está encaminhando aquela notícia, ou algum assunto absolutamente alheio àquela pessoa. Né?
Até um linguajar que o seu Sim, amigo não usa, né? Absolutamente, exatamente. Vamos fazer um intervalinho então? Daqui a pouco a gente vai saber mais sobre o que você deve ou não fazer na internet para não ser vítima dessas quadrilhas. É um instante só.